Este é a nossa apresentação do trabalho de bioquímica sobre a margarina e análise da sua macromolécula. A manteiga é classificada como um lipídio por sua composição de gorduras monossaturadas e polissaturadas. Essas gorduras são encontradas em óleos vegetais, como o óleo de soja, canola e girassol, e também de origem animal, como nas carnes e nos ovos. A manteiga ainda possui as vitaminas A, B1, B2 e B12. Ela é a mais consumida do Brasil, por todos os brasileiros, mesmo tendo um caimento no consumo pela troca da manteiga principalmente durante a pandemia. Ela é usada para várias receitas, como pão, bolo, para alguns molhos, e sendo consumida ainda mais, da maneira mais pura, nos pães, no café da manhã. As gorduras mais importantes, mais presentes na margarina são o ômega 3 e o ômega 6, que são insaturados e de grande importância para o nosso organismo. A maior diferença entre essas gorduras são o caminho metabólico em que elas se envolvem. Enquanto o ômega 3 produz compostos inflamatórios, o ômega 6 produz compostos inflamatórios, tendo que ter então um controle do consumo entre eles. O ômega 3 ele é ótimo para a saúde cardiovascular, enquanto o ômega 6 ele é ótimo para a saúde da nossa pele. Elas são gorduras. Existem métodos simples para identificar a presença de gorduras em uma amostra de margarina. Um desses métodos é o teste de solubilidade, que consiste em adicionar uma pequena quantidade da margarina em um recipiente com água, agitando vigorosamente e observando se a margarina se dissolve ou forma emulsão. Como a gordura é insolúvel em meio aquoso, se ela não se mistura ou se separar, isso indica a presença de gordura. No entanto, o teste de solubilidade apenas identifica a presença de gordura. Para determinar a quantidade de ácidos graxos presente na margarina, utilizamos o teste do índice de acidez. O índice de acidez é determinado pela titulação potenciométrica dos ácidos graxos livres presente em uma solução de óleo ou gordura em etanol. Nesse método, medimos o potencial do eletrodo indicador de acordo com o volume do titulante adicionado. Identificamos o produto de equivalência quando ocorre uma mudança repentina nessa potencial. O índice de acidez é expresso em miligramas de hidróxido de sódio necessários para neutralizar os ácidos livres, contidos em 1 grama de amostra. Se a amostra apresenta dificuldade de dissolução em álcool, uma mistura de éter etílico pode ser usada como solvente alternativo. Agora, vamos exemplificar como funcionou a metodologia para realizar esse teste de índice de acidez. Então, primeiro é pesado 2 gramas da amostra e adicionado um Erlenmeyer de 125 ml. Após isso, acrescentado 25 ml de uma mistura neutra de éter etílico ao Erlenmeyer contendo a amostra. A seguir, agite manualmente e misture para garantir uma homogeneização adequada entre a amostra e o solvente. Insira o eletrodo indicador de um pHmetro calibrado na solução para medir o pH do meio. Inicie a titulação com a solução de hidróxido de sódio de concentração conhecida. A concentração utilizada será a do hidróxido de sódio 0,1 ou 0,01, dependendo da disponibilidade da faixa esperada de acidez da amostra. Após isso, continue adicionando a solução de hidróxido de sódio à mistura, registrando o pH no meio e ajustando-o constantemente, até que ocorra uma mudança repentina do valor potencial. Essa mudança súbita de pH indica que o ponto de equivalência da reação foi atingido. Após isso, anotar o volume de hidróxido de sódio utilizado durante a titulação e o valor de pHs obtidos. Monte um gráfico de pH do meio versus o do volume titulante.
como mostra a imagem a seguir. No artigo usado como referência para o nosso trabalho, a autora ela está fazendo uma comparação entre a titulação com indicador ácido base e a titulação potenciométrica para determinar ali a quantidade de ácidos graxos presentes em algumas amostras de óleos, tanto degomados como brutos. E em seu trabalho, então, ela faz os dois tipos de titulação para cada um dos óleos para determinar a porcentagem de ácido oleico presente neles ali. Em seus resultados, a autora ela consegue determinar que a titulação potenciométrica para quantificação de ácido oleico presente nessas amostras era tanto mais exata quanto mais precisa do que na titulação com o indicador ácido base, justamente pelo erro do indicador de ser mais difícil de determinar o ponto de viragem, enquanto na titulação potenciométrica a gente consegue montar um gráfico e fazer as derivadas dele para definir o ponto exato em que ocorreu a neutralização completa ali dos ácidos graxos presentes na amostra, e a gente consegue determinar o volume exato gasto do titulante. Em sua titulação, ela usa uma solução de 0,1 molar de hidróxido de sódio, e em muitas das amostras não chegava nem a usar 1 ml para conseguir fazer a neutralização completa. E ela conclui em seu trabalho que esse método de quantificação pela titulação potenciométrica é um método altamente eficaz, justamente porque você não tem esses erros que estão presentes na titulação com o indicador ácido base, envolvendo toda a parte visual para conseguir determinar o ponto de viragem exato. No artigo que utilizamos como referência, foi utilizado o método de titulação potenciométrica para quantificar o ácido oleico em amostras de óleos e gorduras comestíveis. Essa técnica ela foi comparada com a titulação potenciométrica modificada e a titulação com o indicador. A figura 3 ela vai apresentar os resultados da titulação, expressos em porcentagem. Para obter esses dados, foram utilizados uma solução de hidróxido de sódio e 7 gramas de amostra. A titulação potenciométrica ela é um método analítico utilizado para determinar a concentração de uma substância por meio da medição do potencial elétrico durante uma reação de neutralização. E nesse caso específico, o ácido oleico, que é um ácido graxo presente em óleos e gorduras, ele está sendo quantificado. A escolha desse método de titulação potenciométrica ela se deve à precisão e sensibilidade na determinação do ácido oleico, além de oferecer vantagens em relação a outros métodos avaliados. A técnica de titulação ela é amplamente utilizada em análises químicas, pois permite para nós que tenhamos resultados confiáveis e rápidos. Portanto, o estudo utilizou o método de titulação para quantificar o ácido oleico em amostras de óleos e gorduras comestíveis, comparando-o com outros métodos de titulação. E os resultados obtidos em porcentagem relevaram a eficiência desse método na análise de ácido graxo, sendo ainda mais vantajoso devido ao baixo volume de solução gasta durante essa titulação. Então, para fazer um paralelo do trabalho dela com o analito escolhido pelo nosso grupo, que seria o ácido palmítico presente ali na margarina, poderia ser usado esse mesmo método. A parte que ia diferir mais ia ser na quantidade de hidróxido de sódio usado, devido à concentração do ácido palmítico na margarina, que tende a ser maior do que a quantidade de ácido oleico presente em óleo de soja, por exemplo. Porém, ainda assim, a titulação seria feita numa proporção de 1:1, então 1 mol de hidróxido de sódio para 1 mol do ácido palmítico. Com isso, seria possível fazer um gráfico do potencial medido
em função do volume de titulante gasto, onde então por meio desse gráfico seria possível fazer duas derivadas dele. Com o gráfico da segunda derivada, seria possível observar o ponto em que a curva do gráfico está cruzando o eixo X. Ali a gente consegue determinar o volume exato de titulante gasto, que então, por meio de uma relação entre titulante e gasto com a proporção de 1:1, é possível determinar a quantidade de ácido palmítico que ia estar ali presente na margarina. Trabalho e pesquisa realizados pelos alunos Beatriz, Eduardo, Rafael e Gustavo da Pupa Ana. Agradecimentos pela professora Maria Alice, que nos deu orientação para o trabalho.